Voltamos, vamos para a atividade avaliativa então. Então, ó, já mandei aí no e-mail da família de vocês a provinha. Quem quiser imprimir, tá lá no e-mail da família, tá? Se não quiser, não tem problema, pode continuar fazendo aquele mesmo formatinho. Pega o caderno, começa lá na folhinha em branco, tá? Se o seu caderninho já tiver alguma coisa preenchida, não pode para atividade avaliativa. Tem que ser uma folha em branco. Começa lá do início. E aí, hoje, a nossa atividade avaliativa será de Ciências Natureza, grupo 2. É isso aí. Nós já terminamos todas as atividades avaliativas do grupo 1. E hoje, então, nós vamos começar as atividades avaliativas do grupo 2, lá daqueles capítulos que nós já encerramos. Então, atividade avaliativa em mãos ou caderno com uma folha branquinha, pessoal, ó, só para confirmar com vocês. Se o caderno de vocês estiverem assim, preenchido, não pode fazer atividade avaliativa aqui. Tem que virar a folha, pegar uma folha branquinha sem nada escrito, tá? Porque depois que a mamãe for mandar a foto para mim, é um documento que tem que estar tudo direitinho. Então, vamos começar a nossa atividade avaliativa de Ciências Natureza, grupo 2. O que vamos colocar? Nome e a data de hoje, tá bom? Ciências Natureza, grupo 2. Então, vamos ver o que ela fala. Deixa eu pegar aqui o laser. A imagem abaixo mostra o homem promovendo o desmatamento. Desmatamento é a forma mais agressiva de degradação ambiental, que provoca grande impacto ao meio ambiente. Então, vamos ver essa imagem que está aqui, ó. Vamos ler, nós temos aqui uma fala, tá vendo, ó? De quem é essa fala aqui, pessoal? É do Fantasminha, ó. Como eu sei que essa fala é dele? Porque o balãozinho, a flechinha, está mostrando quem? O Fantasminha. E como eu sei que é uma fala, tem algum travessão aqui? Não, porque quando nós temos a fala nas histórias em quadrinhos, nos balãozinhos, não preciso usar o travessão. Eu já sei que indica a fala do personagem. Então vamos ver, ó. O que o Fantasminha está falando? É, Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que sua foice. Olha a foice da morte aqui. Olha a cara de espanto deles para o homem cortando todas as árvores aqui. O que esse homem está fazendo aí, pessoal? Ele está desmatando, né? O meio ambiente. Está cortando todas as árvores. Que triste, né? Então vamos ver as perguntas. Número 1. Com base no seu conhecimento e na imagem acima, defina o desmatamento. Então vamos lá. Em ciências natureza, nós falamos muito, praticamente o capítulo ele girou em torno do desmatamento, né? Então nós começamos lá vendo toda essa questão de desmatamento, né? O que o homem faz para desmatar? Como que acontece o desmatamento, né? Por que esse homem acaba desmatando isso? Então, com tudo que você aprendeu, para você, o que é um desmatamento? Escreva com as suas palavrinhas embaixo da número 1 aqui, tá? O que é desmatar a natureza? Com as suas palavrinhas escreva. Gente, não é para colocar uma palavra só. Precisamos treinar a escrita. Então pensa, o que é desmatamento? Imagina, o que vem na cabecinha de vocês? Conta para mim o que vem na cabecinha de vocês quando vocês pensam na palavra desmatamento da natureza. Escreve tudo o que vocês pensam nas linhas, tá? Lembrando das regrinhas ortográficas. Para começar uma frase, letra maiúscula, tá? Se eu for usar algum substantivo próprio, letra maiúscula. E quando eu vou terminar a minha frase,
ponto final ou qualquer outro sinal de pontuação, depende daquilo que eu quero escrever, tá? Número 2. Em sua opinião, por que o machado do homem é mais perigoso do que a foice da morte? Então vamos lá, pessoal. Nós temos o desenho aqui que representa a morte, né? Tem pessoas que às vezes têm os bailes de Halloween, tem bailes da fantasia que acabam usando essa fantasia da morte. Porque, é assim, popularmente, eles simbolizam a figura morte, o morrer, né, com essa imagem aqui. Então eles falam que a morte, ela vem com a foice, né, que é essa arma, vamos dizer assim, da morte. Pessoal, isso não existe, tá? Isso daí não precisa ficar com medo, não. Isso é uma representação, é uma imagem que criaram para representar. Mas isso não é verdadeiro, tá bom? Mas vamos imaginar aqui na brincadeirinha que eles estão utilizando na história em quadrinho aqui do Maurício de Souza. Então, por que que você acha que o machado do homem aqui ele está mais perigoso do que a foice da morte? Aqui, ó, a foice da morte aqui. Por quê? Pensa. Por que que vocês acham que a morte aí, né, a representação da morte aqui, essa figura, ela segura essa foice aqui? Para fazer o quê? E esse homem aqui, quando ele está pegando o machado, ele está fazendo o quê? Isso se o com o que esse homem está utilizando o machado, né, pode acontecer o quê com o ser humano, com essa atitude dele, né? Pensa, em sua opinião, por que o machado é mais perigoso do que a foice da morte? A foice da morte. Por que será? Vamos pensar? O que o homem está fazendo com esse machado? E isso que ele está fazendo com o machado pode acontecer o quê? Com o planeta, com as pessoas. Pensa, escreve para mim, tá? É uma resposta pessoal, tá bom? Lembrando que tem que estar de acordo com o que nós estamos estudando, que é sobre a degradação do ambiente, sobre o desmatamento. Tem que ter sentido com o que nós estamos falando. É pessoal, cada um tem a sua resposta, mas tem que fazer sentido com o que nós aprendemos na aula, tá? Então vamos para a próxima parte da nossa atividade avaliativa. Número 3. Quais os prejuízos que o desmatamento traz para a natureza? Então vamos lá. Quando o homem desmata toda a natureza, ele mata a natureza, ele arranca as árvores, ele põe fogo em tudo, né? Começa a construir um monte de prédio, um monte de coisa, vai tirando tudo que é da natureza, vai acabando com tudo. Qual que é o prejuízo disso para a natureza? O que pode acontecer com a natureza se o homem continuar nessa maneira desmatando tudo? Que vai acontecer de ruim para a natureza, para o meio ambiente, para o planeta? Pensa. Que vem na cabecinha de vocês assim, ó, do homem desmatando toda a natureza? Qual que é o prejuízo com isso? Que vai nos trazer de ruim essa atitude? Pensa e escreve aí, tá bom? 4. O ser humano pode fazer o que o ser humano pode fazer para diminuir o impacto do desmatamento da natureza? Explique. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, lembra o que é desmatamento da natureza, né? Então, é o homem arrancar, tirar todas as árvores, né? Pôr fogo, tirar tudo, e mexendo, acabando com toda a natureza. E aí, quando o homem faz isso, nós vamos tendo muitos problemas, né, no nosso meio ambiente, com o nosso planeta, vai ficando poluído, né, o planeta ele vai sentindo o ar, né, ele vai perdendo toda a sua essência, sua pureza. Nós vamos ficando todos sobre sem as matas. Isso é bom? Não, muito ruim. Então, o que o homem, o ser humano, ele pode fazer para diminuir esses problemas que o desmatamento traz na natureza? Porque a gente sabe que tem local que as pessoas acabam desmatando porque é necessário,
né? Às vezes desmata ali para construir alguma coisa, ou às vezes vai tirando aquelas árvores para poder vender para as indústrias para produzir. Lembra lá que nós vimos sobre as árvores, né? Que vai para a empresa para fazer papel. Quando, qual que foi a regra ali combinada para a empresa? Quando tira uma árvore, o que a empresa tem que fazer de volta para a natureza? E aí, né? Vamos lembrar, a gente falou sobre o desmatamento, né? Que é um problema muito sério. Só que nós falamos também, aqui no capítulo de ciência, depois que o homem começou a perceber que isso dá muito problema para o próprio homem, para a vida do homem, para a natureza, ele começou a tomar algumas medidas, fazer algumas coisas para diminuir esse problema, esse impacto, né? Para começar, para ajudar a natureza a voltar a viver novamente. Então, o que o homem pode fazer para melhorar essa questão do desmatamento? Nós falamos aí na teoria. É que a tia Dani não pode falar mais, senão já vou dar a resposta para vocês. Mas lembra? Ó, nós falamos sobre uma coisa. Vou até olhar aqui para lembrar. Nós falamos sobre outro tipo de situação, né? Ó, que eu tô lembrando aqui, ó. Já tem duas coisinhas que a tia Dani tá lembrando aqui, que a gente falou que o homem pode estar fazendo para ajudar a natureza aí nessa questão do desmatamento. Tá bom? Tenta lembrar. Escreve aí. E aí nós temos uma outra tirinha aqui, uma história em quadrinho. Olha que é do Cebolinha, também é do Maurício de Souza. Vamos ver o que o Cebolinha está falando aqui. Ó. Olha o que eu fiz, mãe. Olha a plaquinha dele. Abaixo a poluição. Olha que a mamãe responde. Muito bem, Cebolinha. Todos nós devemos lutar contra a poluição. Aí ela pega o Cebolinha, leva ele lá para o quarto dele. Mas primeiro limpe o seu quarto, depois o mundo. A cara do Cebolinha, tipo, o que vocês entenderam sobre isso? Pensa. Vocês acham que o legal a atitude do Cebolinha aqui, ó, ele está totalmente consciente, né? Não deve poluir, não deve sujar, não deve sair jogando as coisas por aí. A gente tem que ser cuidadoso, tem que cuidar da natureza. Mas olha o que a mamãe falou, ó. Primeiro limpe o seu quarto, cuide das suas coisas, limpe as suas coisas, para depois você poder cuidar do mundo. Olha que coisa que é para a gente refletir, né? Não adianta só a gente falar, nós temos que ter atitude, nós temos que fazer. E isso tudo começa aonde? Dentro da nossa casa, com as pequenas coisas do dia a dia, já vai fazendo a diferença aí no restante do dia, do mundo aí, né? Então vamos ver o 5. Leia a tirinha e responda. Então vocês podem ler novamente. Como você contribui para a preservação do meio ambiente? Então pensa lá no meio ambiente. Como que você contribui para preservar esse meio ambiente? O que você faz, né? Quais os cuidados que você tem? Pode ser os cuidados mínimos que já começam dentro da nossa casa. Lembra que nós falamos sobre o lixo reciclável, né? Que é uma atitude que a gente pode começar dentro da nossa casa. E aí, a gente já falou tanto sobre isso na escola. Pensa, lembra, escreve aí como que você preserva o meio ambiente. E aí, nós também, em Ciência e Natureza, falamos sobre os tipos de solo, né? Nós falamos sobre a importância do solo, sobre a conservação do solo. Então, o que é o solo? Vamos lembrar? O solo, também chamado de terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte de nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos as nossas casas. Então, lembra quando nós vimos essa parte lá no capítulo de ciências? Nós vimos um videozinho que mostrava para vocês
como que esse solo é formado, como que acontece. Tá lembrado dessa aula? Então vamos lembrar dessa aula para poder responder aqui, ó. Pergunta 1. Complete as frases da maneira que fiquem corretas. Então nós temos a palavra pessoas, animais, solo, crescem. Então vamos lá. O tananã é a parte da crosta terrestre onde nascem e tananã diversas plantas, onde vivem as tananã e muitos outros tananã. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Eu tenho 4 palavrinhas e 4 espaços. Eu tenho que ver quais dessas palavras aqui eu posso colocar nesses espaços que vai fazer sentido, tá bom? Posso colocar qualquer palavra e inventar? Não, não pode. Você precisa colocar de acordo com o que está aí. E aí, na número 2, está falando o seguinte: marque V para verdadeiro, F para falso. Então vamos lá. O solo também é chamado de terra ou chão? Verdadeiro ou falso? O solo é formado de pequenos pedaços de rochas e restos de plantas e animais? Verdadeiro ou falso? Na superfície terrestre podemos encontrar apenas um tipo de solo? Verdadeiro ou falso? Na superfície terrestre podemos encontrar diversos tipos de solo? Verdadeiro ou falso? Gente, lá no capítulo de ciências, nós falamos sobre os tipos de solo, a conservação, né? E aí, existe só um tipo de solo? Pensa, dá uma lembradinha antes de responder isso para mim, tá? Então, é essa a nossa atividade avaliativa. Faça com bastante atenção. Peça para a mamãe tirar uma foto bem legível e mandar para a professora. Combinadinho? Beijo, até amanhã.